Por que existem situações que a igreja não permite que as pessoas comunguem? Antes de tudo, isso não são palavras de preconceito e julgamento, mas uma explicação do porquê é um ato de caridade com as pessoas que estão nessa condição. Existem várias condições, como vamos explicar, que impedem as pessoas comunguem, mas a mais conhecida no geral é a questão das pessoas que estão em segunda união. E sempre vem alguns questionamentos. Sempre é comum as pessoas dizerem: mas existem pessoas que estão em situação pior e comungam. Ou a Eucaristia é um símbolo de união da comunidade, então como essas pessoas podem ficar de fora? A primeira questão é: essas pessoas que estão fazendo coisas até piores também não podem comungar. Isso provavelmente é falta de catequese, ou até tem a catequese, as pessoas têm uma maledicência, né, uma maldade. A questão de ser um símbolo de unidade, realmente a Eucaristia é um símbolo de unidade, mas ela é algo muito, muito, mas muito mais profundo do que isso. E é este o cerne da questão. É uma fé, é entendimento do que é a Santíssima Eucaristia. A fé na Santíssima Eucaristia, que é a fé católica, a fé da Igreja Católica, que na Eucaristia está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor disse, né? Isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue. Ele disse de forma literal, não é um símbolo, né? E este é o ensinamento de 2000 anos da Igreja Católica, é o ensinamento do magistério, dos papas, é o ensinamento dos santos. Quando o pão e o vinho são consagrados pelo padre, após a consagração não existem mais pão e o vinho em substância, eles só existem em aparência, e mantém a aparência de pão e vinho, mas após ali não está mais pão e vinho, está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, totalmente Deus e totalmente homem. Este é um motor de engrenagem para a gente entender qualquer questão que a igreja ensina sobre a Eucaristia. E é talvez pela falta de catequese que as pessoas têm sobre a Eucaristia, que elas não tenham outros entendimentos, e um dos principais falta de entendimento é essa questão: por que algumas pessoas não podem comungar em certas situações? Infelizmente, a catequese nas últimas décadas está muito deficitária nas paróquias. Essa questão da Eucaristia já era para ter sido ensinada antes de fazer a primeira Eucaristia. Então, até para entender melhor a questão que eu vou colocar a seguir, é necessária a fé na Santíssima Eucaristia, ou pelo menos uma boa vontade de querer aprender o que a igreja ensina, porque se não houver pelo menos essa boa vontade, nunca haverá um entendimento. Então, sabendo que a Eucaristia é o corpo de Cristo realmente, é a presença real dele, nós passamos para outro ponto. São Paulo diz em uma das suas cartas, né, quem come o corpo e sangue de nosso Senhor indignamente é réu de condenação. É por causa desses dois pontos, né, da presença real de Cristo e ele ter ensinado, né, Nosso Senhor ter deixado o ensinamento da igreja: quem come indignamente esse corpo e sangue é réu de condenação. É por isso que a igreja diz que as pessoas não devem comungar em certas situações, porque senão elas estão piorando o seu estado de alma, elas estão cometendo outro pecado. Ninguém é digno de receber a Santíssima Eucaristia, porque é o próprio Deus que está ali, mas é necessário pelo menos uma preparação para recebê-lo. É preciso ser amigo de Deus para recebê-lo. É o que nós chamamos na igreja de estado de graça. Se você diz que é amigo de alguém, ele chega na sua casa e você bate nele, não existe uma amizade de verdade ali. A amizade pode ser reatada se houver o perdão e uma volta, mas naquele momento não existe amizade se você diz que uma pessoa é amiga e bate nele. É a mesma coisa, se eu estou com a alma em estado de pecado grave, eu não sou amigo de Deus naquele momento, não sou amigo de Cristo. Então, se eu recebê-lo,
em estado de pecado, eu estou batendo em Cristo novamente, eu estou crucificando Ele novamente. Então, por isso que a igreja ensina que é necessário esse estado de graça. O que é o estado de graça? Quando nós somos batizados, nós recebemos um tipo de graça específica chamado graça santificante. Ela santifica a nossa alma. É uma presença de Deus literalmente na nossa alma. Ela transforma a nossa alma. Se a pessoa comete um pecado grave, ela perde essa presença da graça santificante. Essa questão do pecado grave e venial é uma coisa bem mais, uma explicação maior, então eu até já aconselho a quem tiver mais dúvidas, pesquisar na internet qual a diferença entre pecado grave e pecado leve, ou pecado mortal e venial, né? Que tem boas explicações. Mas basicamente um pecado grave é um pecado contra os 10 mandamentos da lei de Deus ou os 5 mandamentos da lei da igreja. Quando é um pecado deliberado, né? Quando eu sei que é pecado, eu sei que é uma matéria grave, eu tenho consciência, mas mesmo assim eu faço. Então, se eu cometo um pecado grave, eu perco essa graça santificante. Para me retomar essa graça santificante, eu preciso me arrepender e me confessar para retomar essa graça. Então, o primeiro pressuposto para eu poder comungar é estar com essa graça na alma. Por isto, muitas vezes se diz, né, pessoal, eu preciso me confessar para comungar. Mas e é isso mesmo. Se, se eu estou com a minha alma em estado de pecado grave e eu comungo, eu estou cometendo outro pecado. Eu estou recebendo Jesus em estado de pecado. Eu estou violentando ele novamente, né? Então eu preciso do mínimo de preparação para me comungar, que é estar em estado de graça. E estar em estado de pecado tem uma coisa que é muito pior, que é, para me salvar a minha alma, eu preciso estar em estado de graça no momento da morte. Se no momento da morte eu estou em estado de pecado, eu não me salvo. A alma que morre em estado de pecado mortal, ela vai para o inferno. E não por vontade de Deus, mas pela escolha da própria pessoa, porque Deus chama a pessoa a vida inteira, a todo momento, para ela sair do estado de pecado grave e ter uma vida correta com Deus, sempre buscando a graça. Quando cai, se levanta, se confessa. Mas a questão aqui é outra, a questão da comunhão. Algumas pessoas questionam também. A Santíssima Eucaristia é um alimento da alma, então as pessoas em pecado deveriam comungar para sair do pecado. Mas isso não tem lógica. Eu vi uma explicação muito boa de um padre assim. Imagine, a pessoa está numa UTI. Naquele momento ela não consegue comer alimentos sólidos. Ela precisa de medicações fortes, de alimentações muito leves, para ela poder fazer a primeira recuperação. Quando ela sai daquele estado de UTI, ela pode voltar a comer o alimento sólido, que realmente vai dar força a ela. Então pode-se dizer que o estado da UTI é a alma em estado de pecado mortal. Ela não pode comer alimento sólido naquele momento, isso vai fazer muito pior para ela. Ela tem que se recuperar do estado primeiro, aquele estado ruim, para depois ir para um estado melhor. Então, essa UTI, né, do pecado, os remédios para sair ela é o arrependimento e a confissão. Então, a pessoa arrependida dos pecados, todos os pecados mortais, ela se confessa e pode voltar à comunhão. A questão toda também, que até o tema que eu quis comentar aqui, né? A questão aqui, né? Porque acho que é bastante claro para todos a questão da segunda união. Porque é uma união fora do matrimônio. Por isso que a igreja diz que não se pode comungar. Mas a questão é que não é só isso que impede as pessoas de comungar. Qualquer pecado mortal impede as pessoas de comungarem. Porque é uma ofensa a Deus. E como dizem, por falta de catequese, até por maledicência, negligência, as pessoas perderam totalmente a noção do que é pecado, principalmente pecado grave. Então, às vezes, as pessoas cometem pecados como se fossem coisas normais e depois vão para a fila da comunhão. Você vê a desproporção da quantidade de pessoas na fila de comunhão para a quantidade de pessoas que se confessam. É muito pouco. As filas de confissão estão vazias e as filas de comunhão cheias, lotadas.
É uma falta de catequese, é uma negligência, e em nossos tempos atuais é mais ainda negligência, que pela internet hoje em dia você tem meios de evangelização e pesquisa muito fáceis, você pode ter uma noção clara do que é pecado ou não. Por exemplo, as pessoas hoje em dia usam roupas indecentes, usam palavreados indecentes, palavrões, xingamentos, fofoca, falar mal da vida dos outros, criticar de uma forma assim de calunioso mesmo, são desonestos no trabalho, roubam no trabalho e acham que isso tudo é normal e vão para a fila de comunhão. E isso é só um exemplo entre centenas. As pessoas literalmente perderam o sentido do que é pecado. Então é necessário uma catequese urgente da pessoa se interessar e daqueles responsáveis também por, pela primeira catequese, a catequizar o povo quanto a isso. Porque cada comunhão em pecado mortal é uma comunhão sacrílega, é uma ofensa a Deus. Além de essa catequese resgatar essa pessoa, você está fazendo um ato para a glória de Deus, que é o mais importante, porque se você ensina a pessoa que ela não deve comungar em pecado mortal e ela vai buscar regularizar a sua vida, você está deixando que Deus, que se aconteça mais uma ofensa a Deus. Enfim, resumindo o tema, acho que deu para compreender bem que quando a igreja diz que uma pessoa não pode comungar, não é desprezando ou colocando ela de lado, mas é fazendo um ato de caridade para dizer que se ela comungar naquele estado, ela está piorando a sua vida espiritual. Ela precisa se arrepender, regularizar sua vida, aí sim volta a ter o alimento da Eucaristia. E a igreja diz muito mais claramente a questão da segunda união, porque isso é um pecado público, é algo que todo mundo está vendo. Então a igreja deve alertar mais ainda quando são questões públicas. Por exemplo, a questão do aborto, que é uma coisa pública. Agora, quando é uma coisa privada, a pessoa cometeu um pecado privado, ninguém tem direito de espalhar aquilo. Então, quando é um pecado privado, é a própria pessoa que tem que se conscientizar daquilo, porque por mais que ninguém esteja vendo o que ela fez, saiba que ela fez uma coisa errada, Deus sabe. Então, as nossas contas são prestadas com Deus. Não é porque você cometeu um pecado e só você sabe daquilo que você tem direito a comungar. Você vai estar ofendendo a Deus do mesmo jeito, porque Ele sabe o que você fez. E já terminando, para aquelas pessoas que já tenham noção de como isso é uma ofensa, né, e buscam viver a vida na graça, é um ato muito bonito e bom oferecer penitências a Deus em reparação, né, a tantos pecados que são cometidos contra a Santíssima Eucaristia, né? Ofereça suas dificuldades do dia ou penitências a mais, né, em reparação a tantas ofensas que são feitas contra Nosso Senhor na Eucaristia. Então, para resumir, né, esse tópico, é fé da igreja, é fé católica, e todos devemos ter fé para sermos católicos, e aqueles que ainda não compreendem, buscar estudar o entendimento de que a Santíssima Eucaristia é o corpo, sangue e alma de divindade de Nosso Senhor, que ninguém é totalmente digno de recebê-lo, mas é preciso o mínimo de preparação para recebê-lo, que nós chamamos de estado de graça, porque se você está em estado de pecado e o recebe, você vai estar fazendo uma ofensa a Deus e aumentando o seu pecado. E se você não busca logo sair desse estado de pecado, Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Se a pessoa não quer buscar essa conversão e ela morre nesse estado, não tem como ela ir para o céu. Se ela não desejou, quem não deseja ter Deus aqui na terra, não vai ter Deus na eternidade. E a conversão, a busca pela conversão é o melhor atestado de que você quer buscar Deus. E às vezes as pessoas ficam presas em pecados, em prazerezinhos dessa terra que são passageiros. Não, nada nessa terra se compara ao bem que é a Santíssima Eucaristia. Se você perder a Eucaristia aqui nessa terra por causa de prazerezinhos, vai perder também a Eucaristia no céu, que é o próprio Deus. Se você está ouvindo isso e sua consciência mostra que você precisa logo buscar o arrependimento e confissão, não deixe para amanhã. O amanhã a gente não sabe se vai chegar. Salve Maria.